Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, hoje eu tô tão nervosa que parece que é a primeira vez que eu pego nesse microfone. A partir do momento que eu entrei nessa igreja, já comecei a sentir uma tremedeira. Eu falei, Jesus, joga por terra esse mal de Parkinson. Né, irmão? Porque eu comecei a sentir a tremedeira, minha perna foi tremendo, meu braço foi tremendo. Eu falei, Senhor, repreende esse Parkinson em nome de Jesus que eu tenho que pregar. Irmãos, não sou pregadora, mas sou alguém que vai anunciadora do Evangelho, irmãos. Estou aqui para falar a palavra do Senhor. Amém. Não estou aqui para falar nada que a Stephanie queira falar, mas falar somente que o Senhor queira falar. A palavra eu creio que vai ser breve, mas se o Senhor quiser falar também, amém. Vamos abrir aqui no tema da campanha. Perdão, vou começar a ler aqui de Lucas 1, a partir do versículo 6, que diz assim: E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O versículo 7 diz assim: E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. O 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem de sua turma. Agora vamos lá para o 13, que diz assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Agora pulando lá para o 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus em uma cidade de Galiléia, chamada Nazaré. Agora o 27. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Agora o 30. Disse-lhe então o anjo a Maria: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Agora o 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E esse é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Você não pode sentar. Aleluia! Irmãos, esse trechinho aqui que a gente leu, o Senhor está falando aqui, relatando aqui na sua palavra, 2 grandes milagres. Primeiro, temos aqui Zacarias e Isabel, ambos avançados de idade, e ainda com o agravante de Isabel ser estéril. Temos também a segunda, que é Maria, que ainda não era casada, virgem, mas que também concebeu um filho. Então, nós temos aqui 2 cenários que para a humanidade, para o homem, era impossível, mas o Senhor foi lá e fez ser possível. Irmãos, isso é uma coisa muito maravilhosa, porque o impossível é a especialidade do Senhor. Porque para Deus há impossível. Não há, irmãos. O Senhor é aquele que te faz uma promessa, que você olha e pensa: meu Deus, como vai ser? E é assim que o Senhor faz. Porque o possível, irmãos, é para mim e para você, mas o impossível é para o Senhor. Aleluia! Se o Senhor ele te prometeu, pode parecer impossível, pode ter gigante, pode ter mar vermelho, ele faz acontecer, ele abre o mar, ele derrota o gigante, ele te faz passar por cima das águas. Não é impossível para o Senhor. Nós vemos aqui 2 casos. Primeiro, um casal avançado de idade, irmãos. Como que é isso? Biologicamente, a ciência vai dizer que isso é impossível. Mas o que é o impossível para o Senhor? Acaso alguma coisa impossível para o Senhor? Não tem, irmãos. Eu não sei qual é o problema que os irmãos têm vivido, qual é o impossível. Talvez você olhe para a situação e fale: Senhor, não tem de onde sair, mas o Senhor está dizendo para mim durante a noite: deixa comigo que o impossível é eu que faço. Você pode olhar para a tua família e pensar: não tem mais gente, está toda destruída. O meu casamento acabou, mas o Senhor vai lá e faz o impossível. Tu pode olhar para o teu filho que está lá no vício, mas o Senhor vai lá e restaura. Tu pode olhar para a tua saúde e falar: essa enfermidade é para a morte, mas o Senhor entra com a cura. Porque Ele é o Deus impossível na minha e na tua vida. Só
realmente creia, irmãos. Claro, que às vezes a gente também se enfraquece um pouco, é normal, nós somos humanos. Não é todo dia que a gente acorda, oi, eu tô cheio de fé, ô glória. Não é todo dia que a gente acorda assim. Tem dias que o Senhor tem que chamar e falar, minha filha, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Então hoje é a noite que o Senhor está te falando. Não desiste não, é só mais um pouquinho que o impossível eu vou fazer. Não é tempo de desistir, irmão, é tempo de crer. E crer na promessa do Senhor, porque se Ele te prometeu, irmãos, não tem circunstância, não tem medicina, como vimos aqui. Ele faz uma estéril, Ele faz uma virgem conceber um filho. O que por acaso é impossível para o Senhor? Nada. Nada é impossível para o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E analisando aqui esse texto, irmãos, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro aqui na primeira parte que a gente vê quando fala de Zacarias, diz assim, que Zacarias estava exercendo o sacerdote diante de Deus. Ou seja, para quando o anjo ali, Gabriel, fala com Zacarias, Zacarias não estava em casa, prostrado, sofrendo, chorando. O texto vai dizer que Zacarias estava na obra do Senhor. Irmãos, isso é muito forte, porque às vezes a gente quer olhar para o nosso problema e quer se trancar dentro de casa, enquanto a obra do Senhor está padecendo. Quer viver o impossível de Deus? Então começa a trabalhar para o Senhor. Quer ver a mão de Deus agir? Trabalha para o Senhor, porque trabalho é que não falta. Vemos aqui, se Zacarias não estivesse ali, trabalhando para o Senhor no meio do templo, como que o anjo ia falar com ele? Como que ele ia vivenciar esse milagre? Se a gente não vem aqui para ouvir a palavra do Senhor, como a gente quer que o Senhor trabalhe nas nossas vidas? O Senhor está falando, irmãos, que às vezes a gente quer só ficar prostrado, só ficar chorando, só ficar magoadinho, porque o Senhor ainda não fez. E não adianta fazer birrinha com o Senhor, não. Não adianta, porque o Senhor ele é especialista nisso, irmãos. Experiência própria. Todas as vezes que eu tenho que fazer birra com o Senhor, eu tomei o chicote. Aí é que o Senhor fazia esperar. Irmãos, experiência própria. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Que o Senhor falou comigo, e aí, até quando vai ficar de birrinha? Claramente o Senhor falou assim, até quando? Porque na hora de me pedir algo, sabe? Mas quando eu mando fazer, dá desculpa. O Senhor falou claramente assim comigo. Eu falei, Jesus, muito obrigada, porque eu preciso dessa palavra. Eu preciso apanhar mesmo. Porque senão, irmãos, não adianta a gente vir aqui só pedir coisa para o Senhor e clamar, falar, o Senhor faz o impossível na minha vida. Mas quando Ele pede para você levar uma palavra para o teu irmão, tu diz que, Senhor, não tem como não, Pai. Irmãos, imagina se o Senhor começa a falar para você, não tem como não. Já imaginou se o Senhor fala assim, irmão, tu não vai não? Então não tem como não. Mas o Senhor, graças a Deus, que Ele é misericordioso, irmão. Mas também, se você quer viver as maravilhas do Senhor, tu tem que estar na posição que Ele vai te chamar. Não adianta você achar que você vai viver o impossível do Senhor se você está de qualquer jeito, se está de qualquer maneira. Porque tem um tempo, mas também tem uma posição. A gente vê aqui, vou até parafrasear algo que meu esposo disse para mim, me chamou a atenção aqui nesse texto, que disse aqui que um anjo viu graça em Maria. Manda dizer que Deus viu graça em Maria. Ou seja, o Senhor tem visto graça em mim e você para poder estar concebendo algo? Nós estamos na posição que o Senhor tem chamado? Porque, irmãos, hoje em dia a gente está vendo, né? Entrando nessa moda do reborn, os crentes reborn. Você olha assim, caramba, parece crente. Anda como crente, se veste como crente, mas não tem vida. É crente reborn. Parece até um crente, mas não tem vida. É um boneco? É crente reborn, é da moda agora. Nós estamos vivendo assim. Não é só esses bonequinhos que parecem real, não. Tem crente que está vivendo dessa forma. Está no automático, está vivendo de qualquer maneira. Mas não quer estar na posição que o Senhor está chamando. Irmãos, é dura a palavra, porque antes de eu falar aqui, irmãos, eu já apanhei muito hoje, desde a hora que eu acordei. O Senhor já começou o dia me lapeando. Falei, Jesus, muito obrigada. Bate mais que tá pouco, porque, irmãos, a correção do Senhor, ela produz frutos e frutos de arrependimento. Não adianta o Senhor querer passar a mão no meio do teu pecado, não. Por quê?
Porque naquele grande dia, a gente vai ficar de fora. Não adianta. Aí ele nos abençoou aqui com casa, com carro, com casamento, carro do ano, casa de praia. Se naquele dia, ótimo, apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço. Irmãos, porque o maior impossível do Senhor para mim e para a tua vida não é aqui na terra, não. É lá no céu. É andar em ruas de ouro. É ter mansão celestial. É viver aqui, ó, cada dia matando a nossa carne. Matando aquilo que a gente gosta. Porque a gente quer viver no comodismo, quer viver no automático. Eu falo por mim. Às vezes a gente está, Senhor, mas eu não tenho tempo. Como que não tem tempo, irmãos? Irmãos, a gente vive uma era que a gente vai, leva o celular até pro banheiro. Mas para meditar na palavra 10 segundos, abrir um versículo do dia, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo nada para o Senhor. Sempre é desculpa, Senhor, não tem como. Ah, Senhor, irmãos. Deus, aleluia. Eu vou dizer algo até que eu aprendi aqui com a pastora Núbia. Se você não diz que não tem tempo para o Senhor vai lá e te arruma tempo. Irmãos, não sei de que maneira. Se vai te colocar no hospital, se ele te tira do teu emprego. Ah, eu tenho emprego, tá te consumindo? Tá bom, te tiro. Ah, tá só sem tempo? Te coloco no hospital, que vai ter tempo. Irmãos, a gente quer dessa maneira? Não, mas o Senhor é assim, irmãos. Ele faz da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é soberano. E não adianta depois vir chorar pedindo misericórdia, não. Porque o Senhor, antes dele fazer, Ele vai avisando, Ele vai admoestando, Ele usa um vaso, Ele usa a palavra, Ele usa um louvor. E não adianta fingir que não está ouvindo, não, quando Ele está falando. É, irmãos, é forte. Mas o Senhor está falando dessa maneira. E vemos aqui, irmãos, deixar aqui umas reflexões para os irmãos. Qual é a área que para o irmão hoje é impossível? Não, aquela área que você olha assim e fala, Senhor, eu olho aqui, não tem jeito, tá acabado. Sabe, você quando olha assim para a tua casa e vê que tá toda fora do lugar, tua família tá toda desmoronada, o teu filho tá rebelde, o teu marido já tá no quinto, sexto adultério, já nem sabe mais, já perdeu as contas, a tua casa toda bagunçada, você olha para a tua saúde, é o médico dizendo que você tá com isso, que tá com aquilo, que você vai morrer. É você olhar e ver a tua vida material toda afundada e ver, meu Deus, não tem mais jeito. Eu nunca vou conseguir conquistar, irmãos. Nada disso. Nada do que eu mencionei, irmãos. É impossível para o nosso Senhor. Que nós estamos também de crer, irmãos. Se Ele te fez uma promessa, irmãos, não desiste não. Continua crendo no Senhor, porque Ele vai cumprir no tempo e na hora certa. Tem um tempo, a gente vê aqui, ó, para Zacarias e Isabel, foi no tempo da velhice. Olha quanto tempo eles esperaram para conceber um filho. Houve muito tempo, houve muita clamor, muita oração. Como a gente pode fazer um paralelo lá à história de Abraão e Sara. Quanto tempo eles não esperaram para o Senhor? Para ali, ó, o Senhor ali cumpriu o que Ele tem prometido. Aleluia, Jesus. Mas trazendo ali para a história de Abraão e Sara, eles foram querer dar um jeitinho naquilo que o Senhor prometeu. E até hoje aí a gente vê o que está acontecendo aí fora nas guerras. Então, irmãos, não queira dar jeitinho naquilo que o Senhor te prometeu. Espera o tempo do Senhor. Não vai pagar preço por fazer de qualquer maneira. Se o Senhor te prometeu um casamento, você espera o homem, a mulher que Deus te mandou. Não vai caçar qualquer um por aí, porque depois vai pagar preço. Se Deus te prometeu uma casa, você ora, Senhor, é essa que eu vou comprar? É esse carro que eu vou comprar? Irmãos, é isso que eu vou fazer para a minha vida? Tudo nós devemos entregar para o Senhor. Porque depois a gente não pode reclamar. Porque se a gente quer fazer tudo no automático e deixar para o Senhor só como ser um resolvedor de problemas, a gente não tem jeito de reclamar. Porque depois que dá problema, Senhor, olha como está a minha vida. Aí o Senhor está falando, mas minha filha, você fez sem me consultar. Você na hora de sair fazendo, você não me consultou? E agora você vai colher. Irmãos, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então se você plantar
plantar na casa do Senhor, na obra do Senhor, aquilo que for agradável para o Senhor, você vai colher frutos bons na casa da obra do Senhor. Agora, se você plantar de qualquer maneira, fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira, tomar decisões precipitadas, fazer aquilo que o Senhor não mandou você fazer, depois não adianta vir chorando. Irmãos, porque nós somos assim, nós não pensamos, somos inconsequentes, depois nós queremos que o Senhor vá, Senhor, resolve, Senhor. Ô, Senhor, me ajuda a resolver. Irmãos, graças a Deus que o Senhor é misericórdia, Ele pode te ajudar a resolver. Mas tem coisas, tem processos que a gente pode evitar passar. Tem deserto que a gente entra porque a gente escolhe entrar. Tem deserto não, que é propósito do Senhor que você passe, porque o Senhor quer te ensinar, porque o Senhor quer te aperfeiçoar. Mas tem deserto que a gente escolhe entrar. Por quê? Por culpa da minha e da tua escolha. Então espere o tempo do Senhor. Ah, mas eu estou esperando há tanto tempo. Só mais um pouquinho, irmãos. Porque se você, de repente, a tua bênção está ali, ó, pertinho. E aí você vai para um outro caminho, você bota tudo a perder. Não bote a perder aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não joga fora a promessa do Senhor para a tua vida. Não joga, irmãos. Porque depois a gente vai lá, ó, para o final da fila da promessa. Imagina tudo de novo. Esperar tudo de novo. Se você já esperou 30 anos, imagina esperar mais 30. Sabe, ser ali como Jacó, que esperou 7, depois mais 7, aí já foram 14. Irmãos, imagina esperar 7 anos. Já é muito tempo. 14, então. Então não faça nada fora da direção de Deus. Quer viver o impossível do Senhor? Primeiramente, ouça o que o Senhor tem para a tua vida. Ouça aquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque depois você não vai se arrepender. Você vai seguir ali, ó, no caminho que Ele tem para a tua vida. E às vezes, irmãos, o próprio Senhor está falando contigo e a gente já está com a cabeça tão confusa, às vezes esperando até mesmo no homem, que a gente não consegue ouvir o Senhor falando. Eu estava meditando naquele texto do paralítico do tanque e eu achei algo ali muito extraordinário que me chamou a atenção. Aquele homem está lá esperando 38 anos, não é 38 dias, 38 anos, não tem isso nem de vida. Quando de repente o próprio Jesus chega para aquele homem. Ei, queres ficação? E o que ele fala? Ah, Senhor, eu até queria, Senhor, mas eu não tenho ninguém que me mova até as... Irmãos, era o próprio Jesus. Se Jesus chegar para mim agora, o que queres que eu te faça, Senhor? Quero não, vem com uma lista. Mas ele está tão preocupado esperando no homem, que o Senhor, quando chega e diz pessoalmente, você já fica, ai Deus, ai por quê? E o Senhor está falando, é esse caminho, quer que eu te salve? Quer que eu te cure? Quer que eu te liberte? É o próprio Senhor falando. E você está dizendo, ah, mas eu não tenho quem me ajude. Irmãos, quem nos ajuda é o Senhor. O profeta, ele pode interceder para a sua vida. O pastor, ele pode orar pela sua vida. Mas, irmãos, quem opera é o milagre, é o Senhor. A gente não tem que vir no culto para ouvir A mais B falar, porque quando o irmão prega, fogo cai e a cura vem. Irmãos, se o Senhor não quiser, irmãos, Ele pode sapatear, rodopiar, que Deus não vai fazer. Mas agora, irmãos, quando o Senhor quer fazer, Ele usa uma criança aqui, ó, cantando. A geração eleita, Ele opera, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, porque Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Então, irmãos, que nós ficamos na posição aqui, ó, que o Senhor nos chamou. Porque se nós quisermos viver aqui, ó, como diz o texto, o impossível do Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Continua, irmãos, perseverando. Não sai da fila da promessa. Não desiste daquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Tá difícil, tá doendo. Clama, chora, pede ao Senhor que Ele está cuidando. Aleluia. Você pode, às vezes, não estar vendo acontecer. Mas o Senhor, Ele trabalha, irmãos. Muitas das vezes no silêncio. Nem sempre o Senhor vai falar. Mas Ele trabalha. Às vezes o Senhor vai falar contigo 1, 2, 3.
Na quarta vez, você vai falar, mas o Senhor não está me ouvindo. Irmãos, Ele precisa de tempo para trabalhar. E uma coisa que a gente aprende, que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Não adianta a gente achar, com a nossa ansiedade, que o Senhor prometeu hoje, e amanhã Ele vai realizar, porque não é assim. Até porque o Senhor precisa nos preparar. Irmãos, não perca aquilo que o Senhor tem dado para minha e para a tua vida. Porque as promessas do Senhor, irmãos, elas não são passageiras, elas são eternas. E o Senhor tem promessas de vida eterna para mim e para a tua vida. Não desiste da caminhada, não. Você pode falar assim, mas está muito difícil, eu vou chutar o balde. Irmão, chutar o balde é 2 trabalhos. É um de chutar, outro de correr atrás do balde. Então é melhor que não chute. E dependendo da distância, se tentar então correr atrás do balde, misericórdia. Então eu nem chuto. Imagina, tem que correr atrás do balde, correndo nem até que a esquina. Então segura teu balde, segura a tua prova. Mas a cruz está difícil. Clama, continua, faz igual aquele louvor. Então louve, tá sofrendo, louve. Continua, tá sofrendo, louva. Está chorando, louva. Tá difícil, louva. Você olha para a tua família, não tem mais jeito, entrega na mão do Senhor. Tu olha para o teu casamento, não tem mais jeito, entrega na mão do Senhor. Aquela porta que você tanto pede para o Senhor, entrega na mão dele, que na hora certa ele vai abrir. Eu creio, aleluia. Mas antes, entrega a tua vida para o Senhor. Deixa que Ele trabalhe, porque o Senhor ele é especialista. O impossível é o palco do milagre do Senhor. Amém? Essa palavra hoje que eu deixo para os irmãos. Amém. Dê oportunidade em nome de Jesus.